Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem, prosseguindo sempre com vocês nessa nossa jornada e junto ao nosso Mestre Jesus, onde nós procuramos cada vez mais compreender, entender as suas passagens contidas dentro dos Evangelhos. Jesus, nos episódios anteriores, vinha falando quem ele era, sobre a natureza da sua missão na Terra, sobre a descrença de todos aqueles que o cercavam. E então Jesus vem nesse alerta constante e ele não era acreditado. Na passagem que ele conversa com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta como Jesus afirma que é necessário nascer de novo, então ali nós vimos que são necessárias imensas etapas para o nosso aprendizado. E numa só é impossível realizar, aflorar todas as potencialidades que temos em nós, porque como centelhas do Criador, então nós temos inúmeros recursos em potencialidades que ainda completamente desconhecemos. E como nós estamos nesse caminhar, nessa estrada de aprendizado, nós chegamos até aqui. E aqui então nós temos já a consciência de muitas coisas. Nós temos assim uma nitidez em saber o que é certo e o que é errado. Porém, sem o conhecimento da essência do Evangelho, nós nunca vamos entender por que nós temos esse sentido que se chama discernimento. Porque muitos usam para o mal, mas muitos também usam para o bem. E então, dentro desse raciocínio sobre as nossas diversas experiências no mundo terreno, revestidos com o nosso corpo material, então é que Jesus vem trazendo mais uma confirmação de que é necessário mesmo nós termos todo esse tempo e eu digo assim, essa capacidade nos dada pelo Criador de desenvolvermos esses aprendizados através do mecanismo da reencarnação. Quando Jesus fala em João 9, ele vai nos trazer muito bem esse posicionamento. Então passava Jesus por um lugar e ele viu um homem cego, mas não era um cego apenas, era um cego de nascença. E os discípulos então perguntaram para ele: Rabi, quem pecou? Ele, né, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus então responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, a gente aqui nós podemos perceber nitidamente que a afirmação era que o homem era cego de nascença, ou seja, nunca tinha visto uma luz do sol, uma réstia de luz. Porque o cego de nascença ele não consegue visualizar nada, fica todo escuro. Alguns que também perderam a visão, eles começam a relatar que com o tempo eles ficam na completa escuridão. E aqui então, no caso, esse homem ele tinha nascido cego. E aí eles perguntam se era ele que tinha pecado. Ora, se ele nasceu cego, como que ele poderia ter pecado? Então, entendemos aqui que Jesus está afirmando que, na verdade, ele realmente já tinha todo um passado que o antecedia, né, naquele instante, naquele momento em que ele estava ali, né, alijado da sua visão. E também perguntou se os pais, por acaso, também tinham feito alguma coisa errada para que o filho nascesse assim.
Aí Jesus fala, nem ele errou, nem os pais, porque foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí então Jesus fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aqui então, vamos parar para reflexionar ou para refletir, que Jesus fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Não era que era o dia de 24 horas, enquanto nós temos essa capacidade de analisarmos e de compreendermos uma realidade que muitos ainda não entendem, não compreendem. Porque vai chegar um momento em que, né, ninguém vai poder trabalhar. Então, vai chegar um momento em que nós não teremos mais essas oportunidades de aprendizado, esses momentos que nós temos que desenvolver as faculdades que nos fazem filhos do Criador. E aí Jesus fala, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E é verdade, né? Porque é ele que vai iluminar ou vai ampliar, assim, através desses ensinamentos, a consciência humana para um novo patamar, onde nós poderemos sim enxergar muito mais nitidamente as realidades que nos cercam. E aí, quando Jesus falou isso, o homem cego estava lá, estava ali. Então, Jesus, ele cospe na terra e faz um lodo, né? Com a saliva dele, ele fez um lodo na palma da mão. E aí ele passou esse lodo nos olhos do cego. Então vamos entender uma coisa: qual é o direcionamento do barro, do lodo? Nós somos seres híbridos, porque nós fomos, em algum momento da nossa trajetória, nós fomos hibridizados pelos nossos colonizadores. Mas nós temos em nós ainda muito do homem primitivo da Terra. Então, nós somos misturados, mas somos da Terra. A Terra não significa aquilo que nós acreditamos que o homem veio do barro. Não é isso. Porque nós temos fomos colocados nesse orbe para que nós possamos desenvolver, ou que naquele momento em que fomos criados ou colocados aqui, nós pudéssemos aumentar a nossa capacidade cognitiva. E isso veio muito lentamente até chegarem os colonizadores, e aí sim eles fizeram, né, vamos dizer assim, um update no nosso DNA, e nós então aceleramos a nossa capacidade cognitiva, criativa. Nós tivemos assim um boom no aprendizado. Então, isso está relacionado com essa passagem, quando Jesus coloca ali, né, o barro na mão, cospe, faz aquele unguento e passa no olho do homem. Então, na verdade, Jesus está falando que é necessário que o homem da terra tire a névoa, a sua cegueira, a sua escuridão, para que possa compreender. E aí, depois que Jesus fez isso, ele falou para aquele homem, vai e se lave no tanque de Siloé. O tanque Siloé era um tanque que existia lá e que muitas pessoas entravam acreditando que ali também pudesse encontrar a cura. E Siloé, né, significa enviado. E aí esse homem obedeceu, evidentemente que ele foi levado, e quando ele volta para o lugar onde ele vivia, ele estava enxergando. E os vizinhos, né, que sabiam, que o conheciam e sabiam da condição dele, da sua deficiência, né, desde o nascimento, não acreditaram.
né? E perguntavam, não é esse aquele que estava sentado na beira do caminho e mendigava? Aí uns diziam assim, esse sim. E outros diziam, ele parece, mas não pode ser o mesmo. Mas ele então afirmava, o homem afirmava, não, sou eu mesmo, sou eu, aqueles que vocês conheceram cego. E aí perguntaram para o rapaz, e como você consegue enxergar agora? E aí ele respondeu, olha, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e se lave. Então eu fui, me lavei, fiquei vendo, fiquei enxergando e vi. E aí perguntaram para ele, onde está esse homem? Que era Jesus, Jesus já não estava ali. E aí o que esse povo desse lugar fez? Pegaram esse moço, esse rapaz que era cego, e levaram aos fariseus. E era bem um dia de sábado quando Jesus fez aquele procedimento com o lodo nos olhos do rapaz. E aí, novamente, os fariseus então começaram a inquirir esse homem e perguntaram, pôs lodo sobre os teus olhos e é isso mesmo? Ele falou, sim, e eu me lavei e vejo. E aí, então, os fariseus começaram a argumentar, esse homem, ele não é o enviado, porque na tradução diz que ele não é de Deus, mas ele não é o enviado, ele não é o Messias, pois não guarda o sábado. E outros diziam assim, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia então dissensão entre eles. Porque Jesus, ele tinha uma vida normal, ele ia e voltava, então eles entendiam que Jesus era um homem comum. E como então aquele homem podia realizar essas coisas? Então eles falavam, então ele tem parte com as trevas, né? Com a coisa ruim. E ainda mais fazendo isso no sábado. Bom, aí eles começaram então a ficar divididos entre si, e aí novamente voltaram lá para o rapaz que era cego e perguntaram para ele: o que você diz do homem que restituiu a tua visão? E ele respondeu: só posso falar que ele é um profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Provavelmente era uma fraude, era alguém, vamos dizer assim, dentro do staff de Jesus que se passou por cego e não era cego. Então Jesus fez toda uma encenação. E aí eles procuraram os pais desse rapaz e perguntaram para aqueles prostitutores, né? Vocês são o filho, vocês são os pais desse homem e o filho de vocês nasceu cego? E então você nos explique para os pais, né? Vocês nos expliquem como ele pode estar enxergando agora. Eles tinham certeza que era aquele caso mesmo de fraude. E aí os pais tinham medo. Eles tinham medo porque existia uma perseguição já. E aí ele falou, sabemos que é o nosso filho e que ele nasceu cego. Além de outra informação não podemos dar. Daí perguntou, mas como agora vê, nós não sabemos. Como que ele conseguiu enxergar novamente? Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Ou quem lhe tem aberto os olhos também nós não sabemos, porque eles ficaram com medo de falar que era Jesus. Aí os pais, já com medo, falaram, olha, ele já é grande, é maior de idade, então todo esse interrogatório façam diretamente a ele. E porque eles tinham medo, né, dos judeus. Porque os judeus tinham resolvido que alguém que confessasse que ele era o enviado, ou o Messias, seria expulso da sinagoga. Isso seria muito péssimo,
porque viraria um pária, não teria mais convivência com aqueles que iam à sinagoga. Bom, chamaram o moço que tinha passado pelo procedimento e voltou a ver novamente. E então disseram, dá glória a Deus, e nós sabemos que esse homem é pecador. E aí ele disse, o rapaz que começou a enxergar, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, e que havendo eu sido cego desde que nasci, agora eu vejo. E aí eles responderam, o que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? E aí ele falou, eu já disse para vocês tudo o que aconteceu. Para que vocês querem tornar a ouvir novamente a mesma história, os mesmos fatos? Vocês querem serem também os discípulos desse homem? Aí, então eles xingaram o rapaz, injuriaram, né? E disseram, discípulo dele seja você. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então, sempre existia aquela postura que Jesus não suplantaria Moisés e que Moisés seria a última palavra e depois, só depois que viria, então, o Messias. E aí o homem respondeu, nisto, pois, está maravilha, que vocês não sabem ou não saibam de onde ele é e como ele me abriu os olhos. Daí ele falou, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, o cego falou isso. Então, como Jesus poderia ser do mal, sendo que ele conseguiu realizar aquela maravilha? Então, ele falou, então esse homem não é um pecador, como eles estavam querendo falar, né? E aí ele continuou, nunca se ouviu falar desde o princípio do mundo que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, ou não for de Deus, nada ele poderia fazer. Responderam eles, né, para o rapaz, você é nascido todo em pecado e nos ensina a nós e quer nos ensinar? E aí ele foi expulso. E aí Jesus, ele vai prosseguir ensinando sobre a cegueira. Então, Jesus ficou sabendo que o rapaz tinha sido expulso da sinagoga e quando encontrou com ele, Jesus provavelmente foi atrás até onde o rapaz estava e perguntou para ele, crê você no Filho de Deus? E aí ele falou, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Porque ele não sabia quem era o Filho. E Jesus disse, você já tem visto, e é aquele que fala com você. E aí ele falou, então eu creio sim. E aí ele faz toda a reverência, aquela reverência que faz para as hierarquias superiores. Então Jesus falou para ele, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos, ou seja, aqueles que acreditam que sabem, aqueles que se arrojam de profundo conhecedores sobre a história da nossa civilização e da nossa formação, enfim, né? Então Jesus fala, né, que esses não verão mesmo. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, perguntaram para Jesus, então você acha que nós também somos cegos? E Jesus falou, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, como diz, vemos, por isso o pecado em vocês permanece. Então eles tiveram contato com Jesus, eles viram aquilo, eles vivenciaram tudo isso.
e simplesmente então eles passaram por cima e não aceitaram Jesus como o enviado ou como o governante da terra, aquele que está nos preparando para algo mais transcendental através dos seus ensinamentos. Então, Jesus não está pregando para que nós sejamos santos de uma hora para outra. Não, que nós tenhamos a nossa mente e possamos expandir a nossa consciência para prosseguir nessa jornada que nos levará a outros degraus da nossa própria evolução. Então, a reflexão de hoje, dessa semana, é isso. O que nós estamos fazendo? Será que nós já permitimos que Jesus manuseasse ali, né, com a Terra, que são as nossas experiências aqui nesse planeta, e com a sua saliva, que é aquilo que vem, né, por onde sai a fala, de tudo aquilo que ele deixou em sua fala de aprendizado para nós, será que nós já nos banhamos no tanque do enviado? Que, como ele disse, é de Siloé? Será que nós já conseguimos lavar o nosso rosto e restaurar a nossa visão? Porque se nós não estamos fazendo assim, nós estamos usando de hipocrisia e precisamos alinharmos os nossos passos dentro desse caminho que é decisivo para nós agora. Então, essa é a nossa reflexão para essa semana. Desejo a todos uma semana de muita paz e luz. E, sempre como eu digo, deixem like, compartilhem o vídeo e até a próxima. Um grande beijo.